No programa de hoje, nós vamos a Buenos Aires, na Argentina, conhecer um centro de influência que promove cursos gratuitos de saúde. E você vai conhecer também uma família de médicos missionários americanos que se espalhou pelo mundo para servir. A seguir, aqui em Missão 360. Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao Missão 360. Aqui você viaja com a gente para conhecer histórias missionárias que acontecem ao redor do mundo todo. Que bom que você está aqui conosco mais uma vez. Além da televisão, você também pode nos acompanhar pela internet, através do nosso Twitter e pelo Instagram. O perfil é @missão360. Pelo Facebook, facebook.com/missão360nt. Também, é claro, pelo nosso website, novotempo.com/missão360. Os endereços aparecem aí na sua tela e você pode ficar por dentro das últimas informações, pode também assistir os programas anteriores e rever as histórias quantas vezes quiser. No programa de hoje, nós vamos entender como o assunto da saúde pode auxiliar na missão e vamos falar com pessoas envolvidas nessa tarefa. Também vamos conhecer uma família de médicos missionários que se dedicam a servir a missão em várias partes do mundo e ver como eles estão fazendo a diferença na vida de muita gente. Mas antes, vamos até a capital da Argentina, Buenos Aires, para ver como trabalhos de orientação de saúde estão construindo pontes de evangelização com a comunidade. Vamos saber então como funcionam por lá os centros de influência. Acompanhe. Cada vez mais, vemos pessoas saindo das zonas rurais para morar em grandes metrópoles. Cidades atraem imigrantes com a promessa de padrões de vida mais elevados, maior acesso aos cuidados de saúde, mais empregos e oportunidades. Embora o cenário urbano ofereça muitas vantagens, há também os efeitos negativos da urbanização. As pessoas aqui também tendem a trabalhar mais, dormir menos e dão pouca atenção à família e à saúde. A fim de superar alguns desses problemas, a Igreja Adventista do Sétimo Dia está fundando centros de influência para auxiliar as pessoas a enfrentar os desafios do contexto urbano. Em Buenos Aires, centros de influência oferecem uma variedade de atividades para ajudar a comunidade a viver mais feliz. Através de cursos de gerenciamento de estresse e de outros temas, a Igreja Adventista está se conectando com milhões de pessoas que vivem em Buenos Aires. O principal objetivo de um centro de influência é seguir o exemplo de como Jesus se aproximou das cidades em seu tempo. Localizados nos corações das grandes cidades, os centros de influência estabelecem uma presença na comunidade. Aqui, homens e mulheres criam amizades e se envolvem em atividades que beneficiam corpo, mente e alma. A saúde é um dos bens mais importantes que se pode ter. Assim como qualquer outra coisa, ela precisa de manutenção e alimento para prosperar. Integrantes da comunidade em Buenos Aires estão aprendendo a importância de uma alimentação balanceada. Os participantes aprendem também deliciosas receitas feitas com ingredientes nutritivos. Quando saem de cada aula, eles recebem presentes para saborear em casa uma alimentação saudável. E atividades estão acontecendo por toda a cidade. Os centros se conectam com diferentes segmentos da sociedade, pois cada grupo tem necessidades específicas. Nós temos um grupo de jovens que estão ajudando esses moradores. O que eles fazem? Eles saem à noite e vão nas pessoas menos favorecidas, como as abandonadas ou sem abrigo, e procuram atender às suas necessidades. Eles fornecem abrigo, comida, mas acima de tudo, eles dão amor. O grupo organiza o centro de modo que, a cada semana, os novos amigos possam vir lavar roupa, tomar banho e comer uma refeição. Desta forma, eles constroem fortes amizades com eles. O cartaz na porta diz: o estresse, bom ou ruim? Saiba como controlá-lo em 3 dias. Aqui na zona central da cidade fica um centro de influência para as altas classes de Buenos Aires.
As pessoas são convidadas individualmente ao seminário para aprender a lidar com o estresse. Embora existam diferentes maneiras para alcançar as pessoas, o método de Cristo tem se demonstrado uma ferramenta eficaz para tocar a saúde física e mental dos muitos moradores de Buenos Aires. E não só isso, ao se preocupar com o bem-estar dos indivíduos, os integrantes da igreja têm a oportunidade de abordar também questões espirituais. Daniela Russo vive em Buenos Aires. Um dia, ela notou um cartaz oferecendo Bíblias gratuitamente e viu um jovem se inscrever para receber uma. Daniela estudou arte e história e sabia que a Bíblia podia ajudá-la a compreender algumas pinturas que ela contemplou. Ela decidiu então se inscrever para receber uma pelo correio. Eu esperei, mas a Bíblia não chegou. Então eu me inscrevi uma segunda vez, mas novamente não veio. Então eu pedi de novo e naquele dia tinha algumas meninas aqui e eu disse a elas que só iria embora quando eu recebesse a minha Bíblia. Enquanto Daniela esperava impacientemente por sua Bíblia, ela conheceu o Ivan. Ivan é o coordenador do Centro de Influência local. Ele conversou com Daniela e as meninas sobre um Deus que pode lidar com todos os nossos problemas e nos dar a vitória sobre qualquer desafio. Daniela ouviu atentamente, mas foi só quando o pastor orou com ela que conseguiu se sentir em paz. Naquela noite, Daniela foi para casa e adormeceu. Ela não podia acreditar no que tinha acontecido e, por isso, continuou a visitar esse centro. Ela estava passando por um dos momentos mais difíceis de sua vida. Eu chorei muito, mas eu tinha que chorar, eu tinha que me curar. Quando chegamos ao estudo sobre o batismo, eu disse sim. Eu fiz os estudos bíblicos muito rápido. A gente se reunia 2 vezes por semana, às vezes 3. No dia em que fui batizada, eu chorei muito, sabe? Eu fui adotada, eu não conheço os meus pais. Então, quando eu fui debaixo d'água, senti que eu nasci de novo. Eu não sei como foi o primeiro, mas o segundo nascimento foi o melhor. Com o crescer das áreas urbanas ao redor do mundo, os nossos esforços e orações também devem crescer. Essa é uma das iniciativas missionárias de sucesso não só na Argentina, mas em outras partes do mundo. Para entender o que eles fazem e como eles fazem esse trabalho lá em Buenos Aires, nós vamos falar agora com Carlos Ramos, é o pastor da Igreja Adventista de Florida, em Buenos Aires, e também coordenador do Centro de Influência. Pastor Carlos, nós estamos muito felizes de tê-lo aqui e receba aqui a nossa saudação do programa Missão 360. Não, eu estou muito agradecido a vocês pela oportunidade de me comunicar com todos os irmãos que assistem ao programa. Qual é o método que vocês utilizam no trabalho que vocês desenvolvem aí em Buenos Aires? Como é desenvolvido esse trabalho e quais são os resultados que vocês têm? É muito boa a pergunta e acho que vai ao centro de todo esse projeto. Cristo trabalhou entre os homens, misturando-se entre eles, atendendo suas necessidades. Jesus oferecia uma solução para as necessidades que eles sentiam, que nada nem ninguém podia satisfazer. Então essas pessoas se aproximam de nós com essas inquietações, até mesmo de natureza espiritual, enquanto estamos compartilhando palestras sobre saúde. Numa palestra sobre o fumo, por exemplo, nós explicamos claramente que o método utilizado é tirado das mensagens do apóstolo Paulo. Então vamos ao texto específico de Paulo que diz: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E é muito bem aceito esse pensamento muito natural. Não estamos falando para eles de religião, mas de espiritualidade, sempre com muito respeito, e eles aceitam isso muito bem. Ora, pastor, as pessoas procuram um centro de influência interessados no assunto da saúde. Como é que é despertado depois o interesse nas questões espirituais, na fé? Como que esse link é criado entre a saúde e o interesse pelas questões espirituais? Claro, eles chegam às vezes buscando soluções específicas para um problema de dependência de tabaco, um problema de obesidade, digamos que para a ponta do iceberg de seus problemas.
Então propomos a eles que participem do que chamamos de um seminário de desenvolvimento espiritual, onde vamos tratar as mensagens temáticas de estresse, principalmente das relações interpessoais, de família, mas guiadas especificamente pelas Sagradas Escrituras. A partir deste seminário, convidamos as pessoas para um estudo mais pessoal, onde podemos aplicar os ensinamentos da Bíblia para suas necessidades específicas. Passa de uma temática geral para uma temática baseada num problema específico, seja um problema matrimonial, de educação dos filhos, de vícios. Muitos deles vão aceitando isso. Nós não forçamos nada, só oferecemos. E para isso eles precisam se inscrever com a nossa secretária. Ela marca com eles um horário e então começamos o estudo principal. Agora, baseado na experiência que vocês têm, quais são os resultados? Quais são os frutos desse trabalho que vocês têm desenvolvido aí? O que vocês já perceberam de resultado? Nós começamos a fazer isso há um pouco menos de um ano. Chegamos à parte espiritual com um lindo grupo de pessoas a partir de outubro, novembro do ano passado. Então estamos no processo de dar estudos bíblicos. Estamos estudando com umas 30 pessoas, das quais 15 estão participando da escola sabatina. Eles vêm assimilando tudo muito bem, incorporando mudanças nas suas vidas que tanto nós quanto eles mesmos percebem. Mas é um processo lento. Calculamos que nosso projeto será de 3 anos neste trabalho que realizamos. Vemos que antes mesmo da metade do ano, já haverá pessoas que se entregarão a Cristo. Mas não queremos apressar nada. No começo nos apressamos porque queríamos chegar logo aos estudos bíblicos, mas perdemos muitas pessoas dessa maneira. Pessoas que necessitavam avançar, cada um no seu próprio tempo. Por isso diminuímos a velocidade e progredimos no tempo das pessoas que foram chegando e assim realmente conseguimos obter esse grupo lindo de estudos que agora vai se encaminhando até o batismo que todos desejamos. Pastor Carlos, nós agradecemos muito pela sua disposição de participar conosco, contribuir com a Missão 360 e uma saudação, um abraço caloroso aqui do Brasil para os nossos amigos e irmãos da Argentina. Muito obrigado a vocês por me dar essa oportunidade e tomara que Deus envie mais irmãos e pastores para que a partir das igrejas locais, como nesse caso da igreja de Florida, possam surgir os desafios de estabelecer estes centros de influência dirigidos e sustentados pela igreja, pelos irmãos da igreja. Essa é uma experiência maravilhosa que eu verdadeiramente recomendo a todo cristão. Participemos todos disso porque esse é o método de Cristo e o método de Cristo não falha. Para saber mais sobre o que são centros de influência, entre no nosso blog novotempo.com/missão360. Lá você vai encontrar fotos, histórias e muitas informações. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí. Missão 360 volta já já. Nós estamos de volta com Missão 360. Hoje estamos falando sobre como a saúde pode ser uma ferramenta efetiva de evangelização. O próprio Jesus, durante sua breve estadia aqui na Terra, passou mais tempo curando os doentes e suas enfermidades do que de fato pregando. O trabalho missionário é o evangelho colocado em prática. E agora vamos assistir a história da família Shank. De origem americana, a experiência dessa família mostra que apenas tratar os pacientes não é o bastante. É preciso amá-los e utilizar a medicina também para satisfazer as suas necessidades espirituais. Acompanhe com a gente. Na carreira de médico, quando você está sendo formado, seu objetivo é tomar cuidado do paciente para que ele continue com saúde. Mas, com o passar dos anos, eu percebi que isso não era o principal. O principal objetivo é levar as pessoas a conhecer a Jesus. E é assim que eu entendo os cuidados médicos, como um instrumento para apresentar Jesus às pessoas. Então, eu procurei usar o meu trabalho não só como um meio de proporcionar uma boa saúde, mas, mais importante, de apresentar aos outros aquele que dá a vida eterna. Greg, nosso primeiro filho, sempre quis ser médico e acabou se tornando cirurgião. Ele já trabalhou em diferentes lugares e recentemente está no Camarões. Diria que foi provavelmente na metade do segundo grau que eu decidi que seria um missionário.
e mais especificamente um médico. Acho que foi na Escola de Medicina de Loma Linda que isso se concretizou, e então decidi fazer parte do programa de Deferred Missions Appointment. Fiz 3 anos e meio de treino com famílias e o que vejo hoje aqui nunca tinha visto durante o treino. Sendo missionário, meu objetivo é duplo. Eu sou médico, então é claro que tenho que cuidar das necessidades físicas, mas mais importante é cuidar das necessidades espirituais. E há pessoas no hospital com as quais já podemos começar esse ministério. Nós vimos pessoas que ficaram em tratamento no hospital durante semanas. E durante esse tempo, com a ajuda de oração, eles conheceram a Cristo e entregaram seus corações a Ele. Acho que a maior recompensa são as vidas que foram mudadas. Christy, nossa filha do meio, também quis ser médica desde pequena. Ela serviu no hospital de Malamulo, no Malawi. Gosto muito da oportunidade que eu tenho de vir a um lugar e cuidar das pessoas que não tem ninguém para atendê-las. Isso me dá muita satisfação. Acho que é o que eu sempre quis fazer. Se você para de trabalhar em outro lugar, seus pacientes ficam tristes e vão buscar um outro médico. Aqui, as pessoas morrem. Eu creio que é por isso que acho muito gratificante estar aqui. Acredito que é exatamente o que Jesus sentia quando via as multidões e tinha compaixão delas. Foi para isso que ele veio. Sempre pensamos que bênção é estar bem, ter saúde, ser feliz ou coisas assim, mas acho que estamos doentes. Acredito que Deus abençoa as pessoas de maneiras diferentes e que eu estou aqui para que Deus me molde à sua maneira, mesmo que nem sempre isso seja algo tão claro. Heather, a nossa filha mais nova, seguiu um caminho muito diferente. Ela não tinha interesse nenhum em medicina e a apoiamos totalmente. Ela estudou para ser professora e lecionou para o ensino fundamental durante muitos anos. Hoje, ela está casada com um pastor e os dois juntos cuidam hoje de 4 igrejas no Kansas. Eu acredito que ela é uma missionária tanto quanto os nossos outros 2 filhos, porque ela está ajudando as outras pessoas, espalhando o Evangelho. Isso é missão para Deus, ajudar onde quer que estejamos. Devemos ir e ajudar os outros e também ensinar sobre Jesus, cuidar deles, tanto das suas necessidades físicas quanto das espirituais. Mon Dieu, ce soir, je demande que vous êtes avec notre sœur Thérèse et la famille qui est ici. Eu sei que fiz a diferença na vida de certas pessoas como médico. E também aproveitando a oportunidade para dar meu testemunho. Desde que cheguei aqui, o versículo que mais faz sentido na minha vida é 1 João 3,18, que diz: Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obras e em verdade. E é isso que eu estou praticando com os meus colegas aqui, que nos amemos verdadeiramente uns aos outros, que amemos nossos pacientes e mostremos a eles como Deus realmente é. Dona e eu aprendemos a orar muito por nossos filhos. Nós dizemos a Deus: Senhor, nós não podemos cuidar deles, não podemos estar com eles. Então o Senhor terá que protegê-los. Nós entendemos de fato a realidade quando percebemos que eles são filhos de Deus e não nossos, que eles nunca vão ser nossos, que sempre foram dele e que é melhor deixá-los em suas mãos. Isso não significa que você não sente saudades deles, que não dói o coração, que não sente falta dos momentos em família, especialmente ocasiões especiais como o Natal ou a Páscoa. Mas depois você percebe que eles estão fazendo coisas mais importantes que durarão eternamente. Prevenção, saúde, bem-estar.
Uma das mais importantes áreas do cumprimento da missão é a saúde. Afinal, quem de nós não quer ter uma vida melhor? Só que viver de maneira saudável é uma realidade que requer que nosso corpo, mente e alma estejam bem. Como seres humanos, somos um todo. Veja com atenção o conselho de João no Novo Testamento. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Você percebe? Esse texto indica o desenvolvimento e equilíbrio de nossa vida em 3 importantes áreas: física, mental e espiritual. Nunca foi plano de Deus que viéssemos a sofrer através das doenças e decadência física. Mas com a entrada do pecado, gradativamente fomos perdendo a força vital. O resultado? Enfermidades, moléstias e pragas assolam o ser humano em todas as partes do mundo. Mas qual será o plano de Deus para a saúde e sua missão de restauração da humanidade? Como cristãos adventistas, nossos esforços de missão sempre devem levar em consideração essa visão holística do ser humano. Quando falamos de saúde, algumas áreas são essenciais. E hoje eu quero mencionar rapidamente 3 delas. A primeira é uma das mais importantes áreas do corpo humano: a água. Podemos viver muitas semanas sem comida, mas somente poucos dias sem água. Sabem por quê? Porque não somos como os camelos. Não podemos armazenar água dentro do nosso corpo. Temos que beber água cada dia para manter o equilíbrio necessário da nossa saúde. Podemos armazenar alimento como gordura e, portanto, ficar um bom tempo sem comer, mas não sem água. Nossa saúde se deteriora progressivamente quando o fornecimento de água ao nosso organismo é diminuído. Pessoas que estão cronicamente desidratadas geralmente sofrem de inúmeras doenças, principalmente em virtude de que, sem água, as toxinas não são tão facilmente eliminadas pelo corpo. Uma segunda área que eu quero mencionar é a importância dos exercícios regulares no nosso dia a dia. Entre outros benefícios, o exercício regular melhora a atividade cardíaca, aumentando a quantidade de sangue que é bombeado para o nosso corpo. Você está precisando de uma levantada na sua atitude? Precisa de uma forcinha para terminar um dia de estresse? 30 minutos na academia ou 30 minutos em uma caminhada um pouco mais acelerada podem ajudar você. A atividade física estimula vários elementos do nosso cérebro, entre eles um hormônio conhecido como endorfina, que nada mais é do que uma substância química que é transportada pelo sangue e faz essa comunicação com as outras células. Já uma terceira área essencial é a alimentação saudável e equilibrada. Nós somos aquilo que comemos. Tudo aquilo que ingerimos é quebrado e transformado pelo corpo em sangue, células, vida. Só que é impossível desenvolver boas células, bons tecidos, bons órgãos, um bom sistema, se o material usado for de má qualidade. Especialistas em nutrição afirmam que uma alimentação saudável é de fato remédio. Hoje, facilmente nós encontramos evidências científicas incontestáveis que apontam para o poder medicinal do alimento. É por essa razão que, através de uma alimentação saudável, nós podemos tratar e prevenir praticamente todas as doenças crônicas. Talvez, por essa razão, o apóstolo Paulo também nos convida. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Deus nos deu a liberdade de escolher. E, sem dúvida alguma, escolher cuidar do seu corpo será um passo importante para melhor compreender o sonho de Deus para a sua vida. Como adventistas, cremos que a chave para o bem-estar é uma vida balanceada e de moderação, com o uso da água, exercícios físicos regulares e uma alimentação equilibrada, entre outros remédios naturais como a luz solar, o descanso, ar puro, escolhas apropriadas e principalmente confiança em Deus, nós podemos ter uma vida saudável. E então, você já decidiu como quer viver? Obrigado, Pastor Kleber, pela inspiração. A obra médico-missionária é essencial na pregação do Evangelho. A Igreja Adventista do Sétimo Dia entendeu isso e por isso opera hoje ao redor do mundo mais de 500 hospitais, clínicas, centros de vida saudável e os orfanatos. Todos os anos, centenas de médicos, cirurgiões, dentistas, terapeutas saem mundo afora, da Argentina a Camarões, dos Estados Unidos ao Malawi, tocando inúmeras vidas. E se você quer saber mais sobre o sistema de saúde adventista, acesse nosso blog novotempo.com/missão360. Esperamos que tenha gostado do programa e tenha sido inspirado pelas histórias de hoje. Nosso encontro é na semana que vem. Um grande abraço e até lá!